A Bruna Barbosa mencionou esse número relativo ao desemprego no Brasil, e é um número terrível, muito alto, né? E basta, em qualquer cidade brasileira, pode haver exceções, mas basta circular pelas ruas, pelas avenidas, aquelas ruas comerciais, né? Que você tem muito, principalmente em cidades do interior, ruas que são específicas para o comércio. E um quadro que já havia quando o país mergulhou naquela recessão brava. E no ano passado se intensificou com a pandemia e agora aluga, vende, aluga, vende, aluga, vende. Parece que o único negócio rentável está sendo colocar uma placa, fazer placas para anúncios de vende-se e aluga-se. E o desemprego altíssimo, isso significa uma queda brutal da renda média. É gente que não tem salário algum, depende de benefícios ou os permanentes, ou no caso que aconteceu no ano passado, o auxílio emergencial, que sumiu, talvez volte, acabou em dezembro, talvez volte. Essa é uma discussão que não recebe do Congresso a mesma urgência que a Câmara dos Deputados, especificamente, concedeu a possibilidade de restringir, por intermédio de uma proposta de emenda à Constituição, de restringir as situações em que um parlamentar pode ser preso. Essa é a pressa na Câmara dos Deputados. Inclusive, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele tem, hoje mesmo, sexta-feira, ele tem se reunido com parlamentares tentando tornar mais ágil a decisão dessa matéria. E enquanto empresas estão quebrando, fechando, claro que isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Se você toma a queda da economia francesa, ela é a pior desde o final da Segunda Guerra Mundial. O maior encolhimento da economia francesa desde o final da Segunda Guerra Mundial. A economia italiana, que já andava com problemas sérios, inclusive nos seus bancos, né? Muitos bancos italianos, assim como gregos, que têm créditos duvidosos espalhados pela Europa e estão numa situação muito difícil. Mas no Brasil, é bom lembrar que não há o que há na França, o que há em alguma medida na Itália, o que há largamente na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, no Reino Unido, que é o welfare state, que é o estado de proteção social, o estado de bem-estar social, o colchão de proteção que esses países desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil não é isso. Alguns, eu já até tive aqui um debate na Bandeirantes com o Rogério Marinho, que ele dizia que sim, que o Brasil é uma social-democracia, que tem um colchão de proteção social, que é uma balela. Quando muito, há um colchonete para alguns, mas além de pequeno, para acolher todos os que precisam, muito fino, né? O contato com o chão é quase imediato. Então, chão frio. Para muitos, chão frio da miséria. E quantas empresas estão quebrando? E alguns tentam fazer um dilema infantil. Outro dia, por exemplo, não, o Brasil está se preocupando muito com as empresas e não com as pessoas. Isso é uma bobagem. Até porque as empresas são feitas por pessoas e empregam pessoas. E essas pessoas precisam do salário para que possam consumir, para que possam comer, para que possam pagar a eletricidade, para que possam pagar o transporte, para que possam pagar a água. Dependendo do salário, um plano de saúde. Dependendo do salário, a maioria absoluta não pode, não é? Nós temos milhões, dezenas de milhões de pessoas com plano de saúde, aliás, terrivelmente atingidas pela liberdade que a Agência Nacional de Saúde dá aos planos de saúde, para que eles reajustem livremente. Sempre arrumam argumentos, até porque a ANS dá um leque de opções para que eles tenham argumentos
para esses aumentos abusivos. Mas empresas quebrando, você tem desemprego, é claro. A Bruna acabou de falar desse número terrivelmente alto. Ah, mas é a pandemia. Não. Antes da pandemia, os números eram trágicos. Naquele período de recessão profunda que o Brasil mergulhou, há alguns anos, nós tivemos uma alta excepcional. Chegamos à casa de 2 dígitos de milhões de desempregados e nunca mais retornamos desde então para 1 dígito. E é bom lembrar que essa estatística, ela não considera a tal categoria dos desalentados, mas que são desempregados, que estão há mais tempo desempregados e que não procuraram emprego durante o período pesquisado por desalento, daí o nome. Alguns porque não têm mais nem dinheiro para sair procurando emprego pelas ruas. E ainda há os subempregados, e ainda há aqueles que nem entram em estatísticas, né? Que saem todos os dias buscando a sobrevivência. É como o sujeito no meio do mato, na selva, na floresta, em que ele todo dia sai para buscar comida, buscar sobrevivência. Pois há milhões de brasileiros nas cidades que todos os dias saem sem a menor certeza de que conseguirão comprar comida para a família. E o quadro se torna ainda mais desalentador na medida em que vemos um ensino que já há décadas mergulhou numa crise de qualidade, com governantes preocupados especificamente com a quantidade. Me lembro já no governo Fernando Henrique, né? Os anúncios de quantos milhões estavam nas escolas, mas aprendendo o quê? Recebendo que nível de ensino? Convivendo com que tipo de estrutura física? Nós vimos agora, nesse ensaio de volta às aulas, muitos diretores e professores dizendo, olha, essa escola aqui não tem nem água. Primeiro precisa ter água. Água. Então, com essas crianças, depois de um ano longe das escolas, e agora com essa volta tímida, titubeante, oscilante, é preciso saber quanto tempo será necessário para que essas crianças recuperem o terreno perdido. E isso, claro, tem a ver com aquilo que farão da vida daqui a 15, 20 anos. O que farão da vida? Que base terão? A desigualdade foi amplificada, turbinada, ampliada. A pandemia não apenas escancarou, mas ampliou índices que já são crônicos, históricos de desigualdade. Enquanto isso, a Câmara preocupadíssima com a PEC da imunidade parlamentar. E muita gente resolveu colocar um P para ser a PEC da impunidade. Não é bem assim. Não é bem assim. Há um barulho exagerado. O problema é que você deve ter as garantias constitucionais, isso é óbvio, né? Estendidas a todos. Quando você garante que um parlamentar não pode ser preso por suas ideias, pelo seu discurso político, é perfeito. A Constituição de 88 foi elaborada por legisladores que tinham os olhos no retrovisor. Então, muitas situações vividas durante o regime militar, durante a ditadura, eles trataram, na Constituição, de criar empecilhos para que aquelas situações não se repetissem. Perfeito. Inclusive, a facilidade que havia na ditadura, como há em qualquer ditadura, de prender um congressista, um parlamentar, um representante do povo ou de um Estado, no caso do Senado. Então era preciso criar mecanismos, mas o critério é simples. O sujeito vai lá na tribuna, faz um discurso, ele não pode ser preso por isso. Agora, se ele comete um crime, isso nada tem a ver com a atividade parlamentar. Então, a ideia de a prisão só por crimes inafiançáveis
é de novo o tratamento da casta para a casta, da casta para os seus integrantes, para a corporação. Algo medieval, né? A corporação. Então, a preocupação no Congresso, e não há nenhum problema que o Congresso discuta isso, a Câmara, o Senado, que discutam isso, que elaborem mecanismos mais eficientes, que julguem assim, que a maioria deles julgue assim. E PEC, convenhamos, só na Câmara você precisa de 308 votos. No Senado, 49 votos para aprovação de uma PEC. Então, tem que ser uma maioria qualificadíssima para que você tenha a aprovação de uma PEC. Mas a urgência que chama a atenção. Por que esse assunto se tornou urgente? Que discutam isso, que votem isso, que aprovem isso. Tudo bem. Tudo bem no que foi anunciado publicamente. Porque há jabutis ali, hein? Há jabutis na PEC. A relatora, inclusive, afastou dois deles, não definitivamente, não os cancelou, não os jogou na lata de lixo. Adiou. E por isso o assunto deve continuar sendo debatido. E aí, a urgência da PEC emergencial, o nome já diz, emergencial, isso significa o quê? É urgente, é pra já. Isso fica para depois. A urgência agora é debater e votar um assunto que, convenhamos, pode esperar um mês, 2, 3, um ano. E sempre lembrando, a legislação a respeito de crimes deve valer para todos os brasileiros. A imunidade da fala, das ideias, deve ser mantida, a não ser que alguém use a tribuna para pregar contra o Estado, para pedir o fechamento da própria casa em que está, da Câmara, do Senado, para pedir a secessão, que até podia ser discutido, mas a Constituição impede tal discussão. Então, impede. É o que está na Constituição, ela deve ser respeitada, não é? Agora, crime, como uma deputada, a Flor de Lis, ela não está sendo acusada de ter dito isto, pensado aquilo, defendido tal ideia, mas de ter participação no assassinato. Pode ser que lá na frente a conclusão do judiciário seja, não, ela não tinha nada com a história, inocente, perfeito. Mas há uma denúncia gravíssima sobre algo no limite, que é a perda de vida de alguém, que é uma vida tirada, um assassinato, e é preciso que isso seja tratado como tal. Não tem nada a ver com a atividade parlamentar. E aí ela terá os direitos, e tem de ter os direitos, que todos os brasileiros devem ter. E não, por ser parlamentar, direitos adicionais, para além da fala, das ideias, da posição ideológica. Isso nada tem a ver com a atividade parlamentar. E a pressa chama a atenção, até porque os jabutis têm a ver, inclusive, com a lei da ficha limpa. Tem gente ali se movimentando para que nessa PEC, se não agora, lá na frente, seja adotada uma dificuldade para que a lei da ficha limpa resulte em impossibilidade de eleição. E aí todo mundo se movimenta, é oposição, é situação, é centrão. Todo mundo é a favor. Porque muita gente ali tem rabo de palha, pode a qualquer momento sofrer condenação em 2 instâncias e cair na lei da ficha limpa. E não poder, então, disputar uma eleição. Então eles querem dificultar a possibilidade de que um parlamentar não possa disputar uma eleição porque foi condenado em 2 instâncias. Então tem jabutis ali perigosíssimos para o combate à corrupção, para o avanço das instituições permanentes e que muitas vezes são confundidas por eles próprios com os integrantes. O Supremo faz isso, a ponto
de Dias Toffoli achar que onde está o ministro do Supremo, ali está o Supremo, não é? Mas no Supremo, aqui entra uma outra coisa estranhíssima, tipicamente destes dias no Brasil. No Supremo, há ministros, eles passam essas informações para os seus porta-vozes informais, porque há porta-voz de ministro Supremo, porta-voz informal, mas que defende tudo o que aquele ministro defende. Ainda que correndo o risco de se contradizer quando o ministro muda de opinião, não é? O que também acontece com frequência. Mas os ministros falam que pode ocorrer no que eles chamam de afronta, afronta ao Supremo, pode ocorrer uma avaliação de constitucionalidade da PEC. Olha que coisa estranha. O que é uma PEC se não uma proposta de emendar a Constituição, mudando ou acrescentando algo? Existe aquela história das cláusulas pétreas, né? Que não podem ser tocadas. Muita coisa, aliás, é citada como cláusula pétrea sem ser. Mas é esquisito que uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda, possa ser verificada, averiguada no Supremo se ela é constitucional ou não. Ora, se ela emenda a Constituição, ela está trazendo algo novo, está acrescentando ou mudando parte do texto constitucional. E só o Congresso tem direito de fazer isto. Embora no Supremo muitos se julguem legisladores. Alguns se imaginam como o legislador de Atenas, solitário, desenhando a sociedade conforme suas ideias. Ou como o Bismarck, desenhando a Alemanha, finalmente com seus estados unificados, solitário, escrevendo o texto base daquela nova sociedade, lá no século XIX. Se imaginam assim, grandes legisladores, mas não são. Se querem legislar, saiam do Supremo, tirem a toga, entrem num partido e concorram a uma eleição. E vão lá no Congresso propor suas ideias. Mas usar cargo no Supremo para legislar, não. Então, de um lado, o Congresso, lamentavelmente mergulhado numa urgência fabricada de estabelecer limites ou dificuldades para a prisão de parlamentares, e o Supremo se sentindo desrespeitado por essa iniciativa do Congresso. Ambos, mais uma vez, estão errados, em meio a uma crise gigantesca que fecha empresas, que quebra empresas, que joga milhões no desemprego e boa parte na miséria.